Muito boa tarde desde a Califórnia, boa noite já para a costa leste dos Estados Unidos da América, boa noite para aqueles que nos acompanham em outras partes do mundo também. Bem-vindos a mais uma das nossas séries de webinários, as nossas vozes, Vivências Portuguesas em Terras Americanas. É um projeto em comum do Instituto PBBI, Português Além Fronteiras, da Universidade do Estado da Califórnia em Fresno, e com a Palcos, a Portuguese American Leadership Council of the United States. É com muito gosto que estamos na vossa companhia. Bem-vindos a todos. E hoje, como sempre, temos um convidado. Vamos começar a nossa conversa em alguns segundos, mas passo de imediato para o co-moderador e co-apresentador desta série, diretor da Palcos e meu amigo Ilídio Pereira. Caro amigo António Amaral, os meus sinceros agradecimentos. Eu agradeço-lhe a sua presença neste webinário, mas em meu nome pessoal também, mas também como diretor da Palcos, da qual sou diretor, como sabe. Nós já nos conhecemos há mais de 30 anos e, portanto, para mim vai ser um prazer, talvez um pouco maior do que ainda o do Denis, porque já nos conhecemos há muito tempo e então vamos conversar um pouco consigo sobre o Clube Português de Palm Coast. Esta conversa já era para ter sido no dia 6 de dezembro, depois passamos para o dia 20 de dezembro, mas infelizmente e por razões óbvias e que fora do nosso controle, passamos então para hoje. E eu costumo sempre dizer que quem se quer bem sempre se encontra. E então nós, como tentamos, não desistimos e o Amaral fez a gentileza também não nos deixar e aqui estamos. De início, se me permite, eu então começaria já pela primeira pergunta. Eu repito, António, agradecemos a sua presença na série As Nossas Vozes, Vivências Portuguesas nos Estados Unidos da América, que é levada a efeito pela Palcos e pelo Instituto Académico PBBI da Universidade do Estado da Califórnia, em Fresno. Agradecia que nos desse assim, uma breve nota, mais ou menos biográfica sua. Quem é o imigrante António Amaral? Há quantos anos é que o Amaral saiu de Portugal? E há quantos anos trocou New Jersey, porque eu sei que viveu lá, pela Flórida? E isso me permite também a sua ligação a Portugal. Portanto, se fizesse favor. Boa noite. Ahm, O meu nome é António Amaral, nasci numa aldeia que se chama-se Balgovar, Portugal. Emigrei para os Estados Unidos com 14 anos, em 1965, onde vim para o estado de New Jersey, ah, frequentei a escola, tive vários trabalhos, e depois, em 1985, 83, troquei a New Jersey para a Flórida. Portanto, já estou aqui na Flórida há 41 anos. E fora de Portugal há 56, 59 anos. 59 anos, uma vida, uma vida. Quando vim para a Flórida, aqui praticamente não tínhamos portugueses nenhuns. A comunidade, em total, Palm Coast tinha 3.000 habitantes de verão, de inverno tinha 1.500. E foi uma nova aventura. Vim com a minha família, com a esposa e dos filhos, e cá ainda hoje me encontro. Mais velho, mas cá estou. Ah, Depois de vir para cá, liguei-me em 1985, como disse, e em 87 comecei uma empresa, minha conta, ah, que é o Amaral Castamão, da construção de casas e depois também imobiliária, e tem sido por aí ligado ao Clube Português. Ah, Foi em 1987 que já tínhamos aqui, vim para cá em 85, como disse, mas já tínhamos meia dúzia de portugueses e alguns, aliás, eu fui o primeiro português para ir para e vivi em Palm Coast. Tínhamos uma família portuguesa aqui, mas não estavam, já estavam dedicados só que há muito tempo. Em Flagler Beach havia mais portugueses. Flagler Beach e Banel, nós pertencemos ao Flagler County, e então havia mais portugueses. Poucos, mas havia. E então, um dia, isto é falar do Clube Português, um dia juntámos-nos e disse, olha, pá, nós temos poucos, mas vamos.
vamos fundar o Clube Português. Eu creio que vamos dar as mãos à obra e vamos começar com poucos, como 6 pessoas, que fundamos o nosso Clube Português. Foi Armando Henriques, já falecido, infelizmente. Foi João Portal, que sim, é vivo. Temos José Almeida, que já faleceu. Depois Ramiro Aguiar, que vivia em Banel, também ainda vivo. Sou eu e o Manuel Martins. Então, no 142 Florida Park Drive, uma das minhas casas, assentámos-nos no chão, que não tínhamos cadeiras, praticamente, e decidimos formar um clube português. Clube esse, pois, é um grande clube. Ah, como sabem, a comunidade era pequena, era meia dúzia de pessoas. Pouco a pouco, os portugueses começaram a se aproximar, começamos a fazer o primeiro piquenique português. Não tínhamos sede, porque só a sede só nasceu em 2004, e andámos andámos com as coisas às costas, aqui e acolá, a fazer uma festa, sempre com o objetivo em mente, angriar fundos para comprarmos um terreno, primeiro. Naquela altura, os terrenos, até já passado pouco tempo, nós conseguimos o dinheiro, nós abonávamos o dinheiro, fosse preciso para comprar o terreno, mas era muito difícil naquela altura, porque os terrenos aqui em Palm Coast, como era uma cidade muito pequena ainda, como que disse, tinha 3.000 habitantes, ah, não queria vender terrenos comerciais ainda, não tinha o plano dos terrenos comerciais para vender atualmente, ok? Nós corremos bastante, falamos, naquela altura, depois, entretanto, também veio para cá um casal que está ainda hoje muito envolvido na comunidade, que é o Fernando Carneiro e a Ivone Carneiro, uh, pedras fundamentais da nossa comunidade. Falámos com este, falámos com aquele, queríamos comprar um terreno aqui e acolá. Nós conseguíamos, mas não em Palm Coast. O nosso objetivo era sempre conseguir um terreno em Palm Coast. Conseguia-se em Banel, conseguia-se em Flagler Beach, mas mais tarde as coisas mudaram. Em 2001 começaram a ser uns terrenos, e então comprou-se um terreno, que é hoje a sede do nosso clube, que é o 1200 Palm Harbor Parkway. Comprou-se o terreno em 2001. Depois veio o objetivo de fazer a obra, mas eram poucos. Continuamos a ser poucos portugueses aqui. Mas quando a vontade, é o que eu digo hoje, já continuo a dizer, quando a vontade é grande e todo mundo trabalha num sentido, voltámos em 2002, dissemos mãos à obra, mãos à obra. Conseguimos um engenheiro, todos a papelada que é preciso, e em 2003 começámos a fazer a obra. Talvez o nosso clube, não é a gabar, mas o nosso clube foi o clube que foi construído em mais curto tempo de tudo que conheça. Nós praticamente em 4 meses, tínhamos a obra completa. Vai, Ou tínhamos a obra completa. fantástico, fantástico. Éramos, como digo, éramos poucos, mas muita força de vontade. Todo mundo remava para o mesmo lado. E isso nós, portugueses, quando começamos a fazer o nosso português clube aqui em Palm Coast, começamos a ser conhecidos, pensavam que a gente estava a fazer uma igreja de Jehovah's Witness, fazem 24 horas. Aí começou o nosso clube. ahm, Depois começamos a ter estatutos. Nós praticamente fizemos aqui em cima dos joelhos, praticamente. Depois fazemos o primeiro presidente do clube, fundadores, como já disse, fomos 6. Depois o primeiro presidente do clube foi o senhor Mr. Harry Duarte, o senhor de Massachusetts, o senhor Açorianos, e então ele foi o primeiro presidente, e por aí fora nós temos, ao longo destes anos, temos vários presidentes. O nosso clube está em progresso, sinceramente, talvez seja a mesma comunidade na Flórida, com mais portuguesa a mudar para cá semanalmente, Sim, 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 sim. ok? E continuamos na luta. O nosso clube temos um rancho, temos uma escola, temos um grupo que há poucos anos se tornou independente,
faz parte do clube, mas independentemente, que é um non-profit organization, que é as bolsas de estudo, que é o PAIS, Uhum. é o que o nosso clube tem feito até agora. Atualmente, quantos portugueses acha, António, que vivem em Palm Coast? Portugueses, Sinceramente, eu agora arquitetos, digo, agora antigamente diziam que 6 ou 7, e o que é que estamos perto de 10 mil pessoas, 10 mil. 10 mil habitantes, ok? O census mostra que na Flórida são 83 mil, portanto veja qual é a percentagem em Palm Coast, que é uma percentagem realmente enorme, enorme. Só numa cidade ali no condado de Flagler Flagler County tem uma média de 120 mil habitantes, Flagler County. a ver, Então nós estamos numa média de 8%, 5, 9, 8, 8%, 9, 9% exatamente. da Muito população. bem, muito bem, Para, muito bem. Meu amigo, faça eu favor agora, Denise. só Porque queria. O senhor António Amaral é isso que tem. É uma pessoa de tal maneira aberta que quando lhe fazemos uma pergunta, ele Eu geralmente não. continuei, Não, desculpa. Não, 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 não. É que é bom assim para nós. Para nós é muitíssimo bom, António, porque escusamos de estar a dar a volta, a dar a volta, a dar a volta. O António abre o livro e não tem nada a esconder, respondeu e eu agradeço-lhe muito. Aliás, eu e o Diniz e todos os que nos estão a escutar, lhe agradecemos. Agora, a sua vez, Diniz. Não, eu sou muito bem, Sr. António, porque a coisa pior, sabe, antes de eu entrar para o mundo do ensino, eu fiz comunicação social, rádio em língua portuguesa e televisão. E uma vez entrevistei um matador de touros, portanto, de português. Não era cavaleiro, mesmo matador, mas e eu não percebo nada sobre touros. Portanto, não percebo nada de tauromaquia. Então, mas falei com um amigo meu que me deu uma série de perguntas, eu tinha as perguntas mais ou menos elaboradas, fazia-lhe uma pergunta e dizia, e então, como é que se sente quando vai para a praça? Ele disse-me, mais ou menos, e parou. E portanto, cada pergunta que eu fazia, ele respondia-me com duas palavras. Eu, ao fim de 20 minutos, a entrevista era de 1 hora, ao fim de 20 minutos já sabia o que havia de perguntar. Portanto, ainda bem que nós temos uma pessoa que Exatamente, salva exatamente. as respostas. É muito preferível para quem entrevista ter alguém que saiba Muitíssimo responder. mais, muitíssimo, Uma pessoa muitíssimo. às vezes fica um pouco emocionado. Sim ou não, não é? Mas isso a mim já não me estranha nada, porque eu conheço, como disse, conheço há mais de 30 anos e sei que a abertura e a lisez é assim, é assim. Mas Faça favor de falando um mim. pouco sobre, se o senhor não se importa, portanto, como já disse, é uma das organizações mais emblemáticas da Flórida, mas primeiro, e em termos geográficos, porque nós temos pessoas em toda a parte dos Estados Unidos, onde é que fica Palm Coast? Tente explicar-nos para quem não é da Flórida, não é? E acha que o mundo na Flórida começa e acaba em Miami, com o devido respeito para o elite, não é? A Flórida é um estado imenso, não, obviamente, um estado grande. Diga-me, portanto, onde é que fica Palm Coast para aqueles que não são dessa zona? Palm Coast fica no norte-east da Flórida. Norte-east da Flórida. Estamos a 2 milhas do mar. Ok? Hum. Temos uma média de, por exemplo, Palm Coast tem 15 milhas de comprimento, 8 milhas de largura. Ok? É uma cidade pequena, mas temos entre Hum. São Agostinho e Daytona Beach. Daytona famoso por races, por a corrida dos carros, e aqui fica uma cidade que se chama Flagler County. Flagler County tem três pequenas cidades, que é Flagler Beach, Ibanel e Palm Coast. Faz parte do condado que é Flagler County. Em termos de distância, portanto, qual é a distância em termos de carro, não é? Entre Palm Coast e Miami? 4 horas. 4 horas. Muito bem. São 4 horas de carro. Do princípio de Jacksonville, quando entra em Jacksonville, de Georgia, em Jacksonville, está a 1 hora e 15 minutos. Pronto. É No já, norte, portanto, na parte norte da Flórida, não é? na parte norte da Flórida e no East Coast. Exato. E Ah, também fica perto de Orlando, não é, António? Também fica Não, perto de fica a uma Orlando. hora e meia do Orlando. O Orlando. Orlando fica para o oeste. Oeste, exatamente. Fica Exatamente. para o oeste. uma pergunta, então, agora voltando à vossa associação. Portanto, falou de alguns eventos. Através destes anos e com o crescimento da comunidade,
Tem crescido também a vossa atividade. Imagino que no primeiro ano não fizeram tantas atividades como fazem agora, 20 anos mais tarde. Quais são algumas das vossas, dos vossos eventos, digamos assim, que são marcantes, que fazem praticamente todos os anos? Um evento que é marcante, por exemplo, é o Espírito Santo. A festa do Espírito Santo é marcante. A festa do Benfica é marcante. O Não deveria aniversário. ser, mas pronto, não deveria Não, ser. a gente não gosta muito dessas grandes festas, mas, mas também temos a ah, festa do Porto. Também temos a Temos a festa do festa de Porto que é totalmente diferente. Porto. Está perto, é totalmente diferente. Porque é um piquenique, é o ar livre, é totalmente. Mas no clube, vamos a falar do clube, Sim. nós temos, portanto, atualmente, todas as festas que o clube realiza é um sell-out. Ok? Dá-se agora um caso que temos agora um evento no sábado, sold out. Tem um evento, a criação de fundos para um rapaz que teve aqui um pequeno desastre. Está sold out, podia, se o clube fosse maior, estava o dobro das pessoas lá. Ah, Hoje em dia, a comunidade, como cresceu muito, antigamente, o clube está sempre cheio, está sempre lotado. O que o clube precisa fazer, da minha opinião, é fazer mais eventos, praticamente pelo menos três eventos por mês. Porque requer, as pessoas hoje, antigamente o clube lutava-se para encher o clube. Hoje tem disto às pessoas que não há mais, está esgotado, está esgotado, está esgotado, está esgotado. E então, para resolver esse problema, era fazer mais festas por mês. Aonde vem o problema, como é uma organização, como vocês sabem, e a gente sabe todos, voluntários, começa a pesar nas pessoas, Pois, pois. ok? Falta de pessoas para vir à festa, não falta. Pessoas para trabalharem, é muito difícil. Infelizmente, até hoje a pagarem é complicado. Nós temos aqui um problema que é os cozinheiros. É um casal que já tem uma certa idade e talvez seja por isso que não se pode fazer três festas por mês, porque eles estão cansados. Claro. E nós olhamos, saber se conseguimos alguém que quer fazer o trabalho deles e não conseguimos. E isso é um problema grande com a atividade com o nosso clube. Ah, e graças a Deus que eles já têm 70 e tal anos, ainda estão lá, dão o máximo, fazem o melhor possível, mas chegam, cansa, estão cansados. E qual é a lotação, mais ou menos, do clube? Quantas pessoas? Portanto, são Ah, clubes onde ficam 300 pessoas. 300? Se 300 Podemos ter 200, 70 pessoas sentadas e 30, a lotação é 70 pessoas, de 300 pessoas. e como é que, porque diz que esgota-se assim tão facilmente, como é que fazem a publicidade? É de boca a boca ou como é que até No uma vez. Facebook, no Facebook do clube, no Facebook do clube. É hoje a nossa comunicação para através do Facebook do clube. Antigamente nós fazíamos um calendário, porque antigamente nós tínhamos que chamar as pessoas, opá, venha para a festa. Os presidentes tinham um cansaço e a secretária sempre chamar pessoas, venham, pá, venham. E a gente fazia um calendário, mandava uma carta, informávamos, dávamos a informação toda. Hoje em dia não é preciso isso, graças a Deus. Não é preciso. Não é preciso. Comunica, vão ao Facebook. O clube está aberto todos os dias também. Ah, O nosso clube está aberto todos os dias, só fecha ao domingo. E então as pessoas vêm lá, jogam as cartas. Também o nosso clube agora, ultimamente, nos últimos 2 anos, também tem uma organização das senhoras que vêm lá fazer o crochê, vêm fazer o bem pintar, vêm fazer qualquer coisa. Então, mas à quinta-feira é o dia das senhoras também, ok? Que elas usam o salão grande, os homens praticamente jogam cartas todos os dias, são mesmo as pessoas de dia a dia, estão lá. lá. Acho que é uma boa entrada para a próxima pergunta, Irene. Exatamente, eu estava à espera, foi mesmo uma deixa boa. Acho que o senhor António, Manuel passou a bola. eu sei que ultimamente, e eu sei que lá no Clube Palm Coast,
há muitas senhoras com cargos. O António, como os americanos é, como é que vê o papel da mulher no nosso movimento associativo? Nós sabemos que elas têm um papel muito importante, não é? Mas às vezes há quem não goste ou não pense que uma senhora ou uma mulher não pode ser ou não terá grande vontade ou grande inclinação para liderar como presidente. O António, como é que vê a mulher na nossa comunidade? E eu estou-me a referir na Flórida, claro, mas principalmente na área de Pablo Poço. Eu acho que eu gostava de ver, em primeiro lugar, nós temos senhoras com todas as qualidades, com todas as qualidades, para ser presidente do nosso clube, ser presidente do clube, ok? Porque as senhoras já tivemos aliás, eu posso dizer, voltando atrás nos anos do 90, 90 e picos, já tivemos uma presidenta do clube, foi a Boane Carneiro, a primeira presidenta do clube, foi a única mulher que foi presidente do clube até hoje. Presentemente, eu gostava que, para já, em primeiro lugar, o clube precisa das senhoras. O clube sem senhora não trabalha, não funciona. Não. Nós aqui há uns anos atrás tivemos um presidente que nem queria que as senhoras falassem nas reuniões. Ok? Isso está totalmente, entrou com uma atitude totalmente diferente, quer dizer, as senhoras, se o clube não tem as senhoras a ajudarem, o clube não funciona. Porque as senhoras têm ideias de decoração, do salão, de montagem, têm totalmente diferentes de ideias dos homens. Ok? Nós gostaria de ver um board completamente de senhoras, eu penso que seria um sucesso. Ok. Eu creio que sim, em breve, nós vamos ter essa oportunidade aqui. Presentemente, este ano, temos um caso, temos a Ivone Carneiro, Presidente da Assembleia Geral, temos a Ana Paula, Vice-Presidente da Assembleia Geral. Quer dizer, são senhoras que não têm nenhuma dúvida, que sejam capazes de estar à frente do clube e governar o clube como deve ser governado. Ok? Fico Por- contente de ouvir isso aliás, não me admiro também. Porque, E as senhoras que nos escutam e que nos seguem dão conta de que realmente essa atitude do ex-presidente de dizer que as senhoras deviam ficar talvez em casa e a lavar os pratos e as louças, e também já pertence muito ao passado, porque eu sei, conheço bastante bem a sua esposa e a sua filha, e como o António sabe, eu tenho a minha mulher e duas filhas, e elas são tão capazes como nós os dois. Com certeza, talvez não possam pegar num saco de cimento mais pesado como nós podemos mais facilmente, mas intelectualmente são tão capazes, ou mais, como o António Amaral disse, e muito bem, mais capazes até que nós. E têm umas ideias que nos transcendem, porque nós não temos aquele cuidado de ir ao pormenor que uma mulher tem. Uma mulher tem. E essa senhora que mencionou o Presidente da Assembleia Geral, que eu também tenho a felicidade de conhecer muito bem, também é uma pessoa empreendedora, também tem o seu negócio, tem todas elas, quando nós não queremos dar o valor a quem o tem, seja ele homem, seja ele mulher, geralmente ficamos a perder. E esse senhor ex-presidente, na minha opinião, ficou a perder e muito. Ficou a perder muito. como Agora eu estou a digo, ver. ah, as senhoras são muito importantes porque eu vejo que quando nós precisamos vamos fazer uma festa, a quem nós aproximamos? A senhora principal para chamar outras senhoras. Está a perceber? Exatamente. E também outra coisa que também tem a ver é o clube, para mim, é um negócio. Porque a pessoa tem que ter uma pouca ideia do que é o clube. O clube funciona, o nosso clube funciona, fatura 600 mil dólares ao ano. O que é um dinheirão.
muitos restaurantes em Palm Coast, em muitos sítios, não funcionam, não faturam essa quantidade de dinheiro Não, ao ano. não. Eu Portanto, posso dizer que não. torna-se, é um clube, mas tem que haver uma boa organização, uma boa secretaria, uma boa tesouraria para governar os dinheiros que entram no clube. 5, 600 mil E dólares, não sei como é saber, que é. saber quanto entra e quanto sai. Isso é muito Exatamente. importante. Há casos que, ok, eu vou ser presidente, mas quando não há uma noção, e já passou para o nosso clube, e eu digo, continuo sempre a dizer, há que haver uma noção, aquilo é um negócio, porque é uma direção, mas dentro da direção tem que haver alguém com a capacidade de saber organizar e orientar os dinheiros do clube, entradas e saídas, como deve ser. Exatamente, exatamente. Vejo aqui, infelizmente, aqui na Flórida, e o António Melo está também ao corrente disso, já houve clubes que acabaram porque não houve ninguém que fosse capaz de tomar conta dos dinheiros. Porque os dinheiros, embora os clubes sejam non-profit, sem fundos próprios, né? Mas 600 mil dólares é muito dinheiro. E tem que haver alguém que tenha cuidado em realmente saber o que entrou, o que saiu e o que ficou. Isso é Claro, uma claro, verdade. claro. É uma verdade. É muito importante. Muitas pessoas dizem, olha, entretanto, fazemos tanto, mas se você gasta mais do que entra, chega ao fim do ano, entra no negativo. E depois tem que começar a bater às portas de António Amaral e de outros para É, equilibrar as é, contas. é como às vezes assim, olha, vamos trazer um artista de Portugal, 7, 8, 10 mil dólares. Como é que você pode trazer um artista de Portugal por 8 ou 10 mil dólares se a sala não ganha esse dinheiro, praticamente? Pois, Está a perceber? Tem que haver controle. Eu que digo exato, sempre, tem que haver controle. exato, 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 exato. E o nosso clube tem feito dinheiro. Temos, graças a Deus, eu digo que nós temos um terreno de 17 hectares, comprado e pago. Nós compramos o nosso clube, passado 4 anos estava pago. Portanto, estes anos todos, o terreno que nós compramos há 7 anos atrás, hoje vale 1 milhão de dólares. Agora, fazer um clube maior, talvez fosse o gosto de muitas pessoas, com mais atividades, mas a realidade é uma. Se nós temos dificuldades, todos os clubes na Flórida e toda a parte têm dificuldade de manter um clube que leva 300 pessoas, imagine como é que vai ser a meter 600 ou 700 pessoas. Exato, exato, exato. É muito bonito de dizer, mas quando se dá um passo maior do que aquilo que podemos alcançar geralmente, A realidade, que eu digo que é a realidade. Eu pois, digo que é pois, a pois, realidade. E exatamente. também uma coisa que eu noto sobre os clubes é que a malta que vem hoje, a malta que vem hoje para cá, que muda, não tem tanto interesse de se envolver nos clubes, de se envolver no clube. Eu noto isso e eu sempre disse, poucos fizemos uma obra, fizemos uma casa. Agora somos muito. E às vezes temos dificuldades de conseguir uma direção. Pois, 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 exatamente. É como o António disse no início, é muito fácil e gostam muito de ir aos eventos e almoçar bem, jantar bem e ver um bom artista e tal, mas depois quando chega à altura de ser voluntariado, é que aí já custa um bocadinho, já custa um bocadinho. Muito bem, muito bem. Senhor Diniz, é que o meu amigo agora, o meu amigo está em mute, mas Assim, na realidade, e eu, muitas vezes é fácil começar uma organização, mas é difícil é mantê-la, não é? exato, exato, Sem exato. dúvida. Quando aqui há anos, no caso da Califórnia, que quiseram começar várias associações, eu sempre disse, é melhor pensarmos antes, talvez, trabalhar com uma associação que já existe, porque muitas vezes vinha nova imigração, estou a falar nos anos 60 e 70, particularmente, e também nos anos 80, que tinha outras ideias. É melhor trabalhar dentro daquela que já existe do que começar uma nova e depois não poder mantê-la, não é? Eu perguntaria, Sr. Amaral, na questão da língua portuguesa, que é, pronto, é o nosso cavalo de batalha.
E às vezes numa guerra, particularmente em comunidades mais antigas como a Califórnia, já é uma guerra perdida, porque já temos aqui gente de quarta e quinta geração. Obviamente foram os bisavós que emigraram e eles não falam português, mas sentem-se muitos portugueses, sentem-se orgulhosamente portugueses, só que não falam a língua. Um, e até alguns dos avós. O census americano diz-nos, os dos Estados também a mesma coisa. Somos talvez daqueles que se identificam a ser de origem portuguesa, menos de 20% falam português, os outros já não falam, porque, como disse, foram os avós ou os bisavós, aquela imigração mais antiga que veio. Como é o caso aí na Flórida, ainda mantêm as vossas reuniões e as vossas. Porque ainda há pouco tempo tivemos, portanto, vários interlocutores que nos falaram que as reuniões ou são bilíngues, ou já são em inglês, ou então começam em português e acabam em inglês. Portanto, como é que vê o português, a língua portuguesa, neste caso, dentro do vosso clube? Atualmente eu vejo a língua portuguesa 75% português, mesmo assim. As nossas reuniões são em português, todas as atividades são em português. Quer dizer, quando há uma apresentação num evento qualquer, é tudo em português. Ok? Portanto, o português ainda está aqui ainda está bem forte na Mi Palm Coast, nesse respeito. A juventude nova, agora os jovens, já dos 7 10 anos, eu acho que uma atividade no clube, como o rancho, une a juventude e eles falam mais português. As canções são portuguesas. Eu noto que os garotos ficam mais ambiciosos de falar o português, mais que aqueles estão envolvidos. Ok? Mas eu noto, porque aqui a comunidade vem para aqui, as pessoas de mais idade falam totalmente português. A juventude, aqueles jovens que dos 40, 30, 40 anos falam português, maior porcentagem que eu conheço. Ok? A juventude nova, agora que começa a mudar, como mudou na Califórnia, como vai mudar, eventualmente vai-se perder a nossa língua um pouco. Mas presentemente, eu sinto-me muito confortável, que 80, 90% fala-se português. Muito bem. Tá, espetáculo. E Lídio, portanto, os senhores Amaral Sim, falam de juventude, e- e é esse precisamente que vamos, o nosso próximo tema, digamos assim. exatamente. Porque há uma das coisas que nós, interlocutores também que estavam associados a associações, eh, têm-nos dito que a mesma coisa que o António estava a falar de que não há poucos voluntários. Há pessoas que não têm aquela vontade de se voluntarizar e se oferecer para cargos dentro da direção. Eu, aliás, já há muito pouco tempo até li no Luso-Americano que líderes associativos queixavam-se da falta de voluntários. Eu conheço, e o António também ainda melhor que eu, aquela parte lá em cima, New Jersey, Hillside, que era um clube antigo, bastante antigo, mas por falta de voluntários acabou por fechar. Uh, uma das coisas que eu notei, e eu, sabe, passei alguns dias em Palm Coast, fiquei sempre admirado que há sempre jovens voluntários nas festas do clube português de Palm Coast. E nas bolsas de estudo, tanto que aquelas que são de carisma particular da sua fundação, António Amaral, como daquelas bolsas de estudo que o clube oferece, eu penso que é uma das maneiras bastante atrativas de trazer mais jovens para o clube. Aliás, o António disse uma das coisas que me tocou bastante, é isso de se associarem ou de aprenderem a dançar. O ensaiador, de certeza absoluta, que não diz turn left, de certeza que lhe diz tens que dar a volta para o lado direito ou para o lado esquerdo. E aí eles vão começar a aprender um bocadinho. Portanto, aquilo que me disse e que eu vou voltar novamente, como é que vê a presença dos jovens nas nossas sociedades? Porque realmente nós às vezes também temos aquelas festas para nós são estupendas, mas para as pessoas mais jovens começam a ser um bocadinho mais maçadoras. O que é que o António acha que se deve fazer para trazer mais jovens para as associações?
É complicado. Honestamente, é complicado. Porque nós temos um grupo, tivemos um grupo da juventude, ok? O grupo da juventude ajudava a gente, ajudava o clube, envolvia-se em certas coisas. Chegou a um certo ponto que a juventude, sabe como é? Quando entra nos 15, 17, 18 anos, começa a pensar diferente. E aí fica a coisa complicada. O grupo andou lá, apoiava-nos, a gente apoiava eles, que é muito importante nós apoiar eles, apoiar a juventude, mas há um limite. Nós temos limitados o que é que podemos fazer para a juventude também. O que é que o nosso grupo pode fazer? Fazer uma festa, fazer o Halloween, fazer para a juventude, uma taça da juventude, ok? No meio disto tudo, tentou-se e foi-se buscar problemas, ok? O que- quando se faziam as festas, os bailes da juventude, não eram os portugueses só, já haviam amigos e começou a haver um ambiente que não interessava ao nosso clube, está a perceber? Pois, pois. Ok? A juventude ficava contente, mas não ia melhorar a situação. Só deu-se essa oportunidade e começou a haver problemas. E nós, se não temos tido problemas com ninguém ao longo destes anos, não temos agora com juventude que vem de fora, bebiam, não podiam beber. Aquele problema, o problema do álcool era o maior problema que nós É tínhamos. sempre o maior, é sempre o Ok? maior. O O que é maior. fazer, damos a oportunidade à nossa juventude para fazer um bailes e essas coisas todas. Depois cá fora, não subia lá dentro, a gente não sabia, mas cá fora eles bebiam. E o que é que eu ia pensar no futuro? O clube ia ter problemas. Exato, exato. Ok? Principalmente que são, todos os diretores são pessoas idóneas e com relações que eu também sei, muito, muito grandes com a polícia e com o xerife, e quem ficava mal eram sempre os portugueses do Clube Português de Palm Coast. Não eram os jovens que convidaram os amigos do liceu ou dos trabalhos. É aí que concordo absolutamente consigo, porque mesmo até nós que temos os nossos filhos, quando às vezes eles queriam fazer qualquer festa em casa, aconteceu-lhe assim, aconteceu ao Diniz, aconteceu-me a mim, nós quando traziam quatro ou cinco amigos de que nós não tínhamos o controle neles, nós ficávamos quase sempre a perder. Ou ficávamos mal com os nossos filhos, ou então ficávamos mal com essas pessoas que não estão habituadas. E isso é uma explicação muito, 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 muito razoável daquilo que me diz, porque dar a mão ou dar-lhes a oportunidade e essas festas serem feitas, infelizmente, o álcool tem sempre uma presença muito forte nisso e complica muito, e complica muito, complica muito. Hoje em dia é um problema grande com o álcool, com a juventude, sabe? Sabemos disso bem e é isso porque nós, é uma das razões que a gente não continuamos, não temos o apoio, porque não, é impossível. É impossível. Agora, eu gosto que a juventude faça parte de eventos, que tenha as suas reuniões, tenha o seu convívio no clube, isso é fantástico. É bom para a juventude, é bom para nós, que estamos a ver os miúdos envolvidos na nossa cultura, ok? Sim, Mesmo se ele falar inglês, não falar português, falar inglês. Mas o que eu acho muito importante para a juventude é o folclórico. tem razão, tem razão, tem razão, tem E eu razão. vejo no nosso clube, conheço miúdos que entraram lá com 7 10 anos, que não falavam português nenhum, e passado algum tempo já diziam duas ou três palavras em português. Quer dizer, e isso, eles ficam agarrados às nossas raízes. As nossas raízes são importantes. E eles, ter o vício, é um vício, aquele bichinho que eles têm que ter de vir ao clube. Exato, A exato. obrigação, que eles vêm treinar, vêm ensaiar 2 vezes por semana, depois têm as suas atividades. Isso é muito importante para a juventude. Muito importante. Eu vou lá aos ensaios e eu vejo aquela juventude, o entusiasmo que eles têm de estar ali a dançar, a viver, a fazer a nossa cultura. Muito Na bem. realidade, os jovens envolvem-se muito mais nas atividades lúdicas, onde, portanto, bailar é com eles e uma cultura mais viva, digamos assim. Mas eu perguntava-lhe também, não só dos jovens, portanto, dos 18, 21, e tal,
Mas um dos dilemas que nós estamos a ter aqui em algumas comunidades da Califórnia, não são todas, mas em algumas comunidades da Califórnia, são os chamados jovens adultos, ou seja, aqueles jovens que já estão, portanto, no ativo, acabaram os seus cursos, ou, portanto, foram estudar ou não estudaram, e estão casados e estão nos altos 20, baixos 30. E ainda recentemente tivemos uma reunião com alguns deles, quando por aqui passou um governante da região autónoma dos Açores, e foram unânimes quase todos. É muito difícil. Disseram-nos, nós estamos agora na idade de criar os nossos filhos. Temos crianças com 2, 3, 4 anos que começam a estar envolvidos em tudo e mais alguma coisa. E, portanto, há também esse dilema desses jovens casais que seriam ideais estarem muito envolvidos no clube, mas aqui, pelo menos, é uma idade muito difícil para eles se envolverem, por motivos de criarem família. O que é que o senhor acha nessa zona aí? Eu concordo completamente com o Diniz. Eu falo por mim próprio. Tenho um filho e uma filha. O filho tem três filhos. Eles têm tantas atividades. É baile, é karate, é futebol, é beisebol. Essas atividades todas. Eu às vezes digo ao meu filho, pá, vem ao clube. Ok? E ele disse, pai, como é que eu posso ir ao clube? Eu tenho que levar o meu filho a lá, tenho que levar a minha filha a lá. Quer dizer, ao fim de semana... Eu digo, como é que pode ser? É impressionante as atividades que os garotos têm diariamente, não é só os treinos, é o baile, é o karate, essas coisas todas. Quem tem três filhos é impossível. Muito difícil, muito difícil. Ok? O meu filho vai ao clube muitas vezes, vai ao buffet, que o clube está aberto ao sábado, e há um buffet ao meio-dia, ele vai lá com os sogros, vai lá comigo, quer dizer, ou então tem que ser uma data muito especial, um aniversário, quer dizer, ó, vamos lá ao clube, ok? Mas a vida dele, sinceramente, com filhos é impossível, é impossível, é muito impossível. E agora a minha própria pergunta em si, portanto, e segundo nos informou o nosso amigo comum Ilídio, ou seja, portanto, o Clube Português de Palm Coast é o único clube português na Flórida que continua com uma escola de português para os filhos e netos dos sócios e não só, e que também tem o seu rancho folclórico, como falou. Portanto, isto na realidade é algo importante e eu não sabia que era o único, portanto, parabéns. Parabéns por um lado, mas por um lado também é triste que nos outros também não façam. Mas fale-nos um pouco, como é que a escola começou? Se o senhor está. A escola começou em 2007. Houve sempre nunca foi bem apoiada a escola, ok, no princípio. Depois começou e chegou a um certo ponto, passado 2, 3 anos, não havia garotos suficientes para manter a escola aberta. Começavam em 15, 16, 20, depois não iam, não pareciam, quer dizer, exato, porque uma das razões, que é muito difícil escolher 2 dias para a escola por causa das atividades que os jogadores têm Já no tem ambiente isso. americano. Pois, pois. Ok? Chegou-se a um certo ponto que a escola fechou. Há 2 anos atrás a escola abriu outra vez, depois da Covid, da pandemia que nós tivemos, a escola estava aberta, fechou e agora abriu outra vez. A participação da juventude não é muita, mas eu sempre digo, é melhor ter poucos do que não ter nenhuns. Exatamente. E se há 15 garotos que querem aprender o português, vamos dar a oportunidade. Ou Claro, se for só 5 ou 6, a escola tem suficiente tem a organização, que é o PAIS, neste caso, o clube não está envolvido, o PAIS responsabilizou-se por a escola de português, tem suficientes fundos para pagar a professora para ter 5 ou 6 estudantes, se ela quer dar a escola a 5 alunos. Eu concordo que devia manter, nem que fosse 5 alunos, ter a escola aberta, nem que fosse um dia por semana, porque é Exatamente. melhor do que não ter nada. Ok? E no meio disto tudo, também podem entusiasmar outros garotos. claro, claro, exato. Quer a escola de língua e cultura portuguesas, quer, portanto, o rancho folclore, que é um elemento, como disse, cultural e muito nosso a nível, portanto, de Portugal, continental e insular. O folclore faz parte, particularmente das regiões.
portuguesas, têm tido algum apoio de Portugal? Isso, de início, nunca tivemos apoio de ninguém. Nós nunca tivemos apoio dos livros para a escola portuguesa. Eu, quando comecei a escola portuguesa, eu fui a Portugal, trouxe 2 malas de livros, porque não tivemos, nunca tivemos promessas, tivemos. Cumprir, nunca foi cumprido. Portanto, o Clube Português de Palm Coast, a escola portuguesa, tudo que tem foi comprado por direções, ou por algum presidente, ou por membros da direção. Porque o Portugal nunca nos ofereceu nada, infelizmente. Ah, fizemos falámos com várias pessoas, vamos tentar, vamos fazer, vamos ver o que fazer. Isso é uma coisa que Portugal falha, de não dar o apoio à juventude. É livros apenas. Sim, sim. Ah, E até os próprios professores precisam de apoio, porque muitas vezes não têm os recursos que deveriam ter, não é? E é muito difícil para quem é professor não ter, que se não tem, portanto, toda aquela ferramenta que é necessária, e aí é que Portugal, e do rancho folclórico também não apoiam com não, vestes, não, nem nada não, disso. que eu tenho conhecimento, nunca fomos apoiados por nada do Portugal. É porque os trajes são caros, não é? Sabe uma coisa? Ou uma pessoa que patrociona, que dá as ofertas, ou então é o gosto que as pessoas têm. Quando as pessoas têm gosto, compram, e é o que passa com o nosso rancho. Nós hoje em dia temos, dá gosto, dá gosto verem eh, o rancho, a nossa cultura. O rancho é a cultura portuguesa. E Sem ver, dúvida, sem dúvida. Mas diga uma coisa, só na linha de pensamento de não haver apoios nem para uma coisa nem para a outra, mas Palm Coast é visitada pelos nossos, ah, as entidades, quando vêm à Flórida, quando vão, portanto, à Costa Leste, a outras partes, Massachusetts, temos filhos visitadas várias vezes. hum, mas não apoiam em nada. Nada. Fala-se quando eles vêm cá, sim senhor, vamos ver o que podemos fazer, mas depois o caso está cerrado. Nunca se mais fala no caso. Ok, nós mandamos um e-mail, não há comunicação. Sinceramente, nós temos que viver, não pensando em Portugal, com a ajuda dos portugueses de Portugal, porque infelizmente não ir a nenhum lado então. Há aqui uma pergunta que tem a ver exatamente também com a mesma questão do ensino, do nosso amigo Anísio Correia, e eu gostaria de lhe fazer a pergunta de passar para a última para o nosso amigo Lídio. E já pensaram também, e aulas para adultos? Há alguns adultos que já não sabem falar português, ou todos eles falam português, não é? Para adultos já não há, não é? Essa necessidade. Porque Sinceramente, não é uma comunidade antiga, não é? Nesse caso, não é? sinceramente não conheço ninguém que não fala português. Sim, sim, Não sim. tenho Adulto, conhecimento de adulto. ninguém que não fala português aqui no nosso clube. Ah, sabe que aqui as pessoas que estão a viver, mudar para cá, para Palm são pessoas que mudaram já com uma certa idade para o estado de New Jersey, Nova York, Massachusetts, Connecticut, ok? E já vem para cá, quer dizer, já trazia o português, vem Claro. aquela geração dos nós agora de 60, 70 anos, que vieram para cá já com uns 30 anos para os Estados Unidos e que mantém sempre a nossa língua. Mas o senhor veio novo, o senhor veio com 15 anos, não foi? 14 anos, 14 anos, 14 anos e ainda fala 14 tão anos. bem português. Eu E falo, o Diniz também veio com o quê? Quantos anos veio? Quantos anos? Vim com 10, eu vim com 10. 10. Eu conheço muitos jovens, já não são jovens, jovens da nossa idade, não é? Sim. Portanto, Mesma geração. a minha avó é que tinha umas amigas, portanto, eu era moço e ela tinha os seus 70 e tal, e ela tratava todas as suas amigas, era a menina Amélia, a menina, portanto, Maria Rita, e eu dizia, a avó chama aquelas senhoras meninas? Sim, são meninas da minha idade, e portanto pergunto, mas eu conheço muitos jovens, hoje não jovens, mas muitos homens e mulheres da minha idade, que vieram, como nós viemos, 10, 11, 12, 13 anos, que infelizmente têm dificuldades em falar português. Acontece também aí, tem acontecido, conhece alguns ou não? não tenho conhecimento. Eu acho que New Jersey, particularmente, sempre teve muito mais cuidado com a língua portuguesa do que talvez outros estados.
Outro O estado. ambiente era mais, o ambiente era mais português, no Jersey, a gente ia na rua, o convívio, as atividades, era tudo em português e não. Eu tive mais dificuldade em aprender o inglês porque vim para um meio que era só portugueses. Português, exatamente. Exatamente. Essa é a grande diferença que a gente por vezes esquece-se, ou seja, a Califórnia, portanto, fora de algumas cidades é um meio muito rural e nas cidades as pessoas não estão todas juntas como estiveram durante muitos anos, não é? Já está diferente em Newark ou outras zonas de New Jersey, em Fall River, Massachusetts, em New Bedford, etc. E, portanto, aqui o nosso mundo era todo rodeado de americanos por todos os lados, não é? E, portanto, É perdia-se muito a diferente. língua portuguesa, não é? É uma boa perspectiva. E Lídio, a nossa última pergunta, porque nós não estamos aqui para chatear o Sr. António Amaral. Não, não, mas eu sei que é a pessoa que escolhemos. O António há um bocadinho tocou só um pouco no que vão fazer, e eu sei que o António Amaral, a família e alguns amigos, neste próximo dia 27, e eu sei que muitas pessoas de Palmo Posto nos estão a ouvir, e da Flórida, vão ter uma festa da agregação de fundos para os bombeiros de Ovar. Ora, isso é uma coisa totalmente inédita aqui na Flórida, que eu saiba. Repito aquela mesma pergunta. Depois de ser feito essa angariação, há alguém de Portugal, seja de que ministério for, que tenha 10 minutos ou 5 minutos para mandar um agradecimento pessoal a quem organizou, porque realmente a viagem é longa daqui para Portugal, são 8 horas, mas as pessoas vêm, fazem aquelas promessas que nós chamamos de promessas ocas, que depois não se cumprem. E eu sei que o António, como é da zona de Ovar e que me deu conta com certeza que os bombeiros têm essa necessidade, vai levar e vai organizar com a sua família e com amigos uma festa de angariação de fundos. Ficaria bem, ficaria bem, na minha opinião, para que conste que alguém de Portugal não era para agradecer, era pelo menos para dar conta de que estas pessoas que iniciaram essa festa de angariação deviam ser reconhecidas. E para saberem também que na diáspora portuguesa nos Estados Unidos há pessoas com bom coração. E só pessoas com bom coração, como o António Amaral, como a família e com amigos íntimos seus, é que lhes dão força para fazer estas festas de angariação. E eu sei que o Amaral não gosta de tocar nestes assuntos, mas vêm, tiram as fotografias e depois passam ao esquecimento. E isso não me agrada a mim, nem agrada a ninguém, pá, porque quando se faz uma festa de angariação, não é para ser agradecido, é só para que as pessoas também dessem conta que houve alguém da diáspora portuguesa nos Estados Unidos, na área de Palm Coast, fez uma festa de angariação de fundos para bombeiros de Ovar. Bom, passamos, são contas do outro Rosário, portanto, vou passar à última pergunta. Por último, agradecemos a sua presença outra vez e o seu contributo à comunidade, porque isto é uma coisa muito importante que nós temos que, não somos nós que lhe vamos dar votos, mas temos que realmente salientar o seu contributo à comunidade portuguesa, principalmente na área de Palme Costa. E uma das coisas que se notou em algumas partes deste país, principalmente eu, de um que tive um conhecimento, foi lá em cima na cidade de Barry, em Connecticut. Eram dois clubes e deram conta que não dava serem dois clubes e custou-lhes muito, mas fundiram num só. Aqui não é tão fácil porque estamos um bocado dispares, estamos entre St. Petersburg e Palm Coast, tem uma diferença bastante grande, mas eu lembro-me, e o António Manuel deve se lembrar também, que no feriado do Labor Day, portanto, na primeira segunda semana de primeira segunda de setembro, havia sempre um género de convívio de ranchos folclóricos. Ora, isso tinha a missão e o intuito de quê? De juntar as associações para que elas tivessem mais diálogo. O António Amaral acha que
Vocês não sabem tudo em Palm Coast, como não sabem em St. Petersburg, como não sabem em Palm Beach, nem em Pittsburgh, nem em Port St. Lucie. Se houvesse um pouco mais de diálogo, não seria benéfico para todos? Sim, tem duas maneiras de ver. Antigamente, antes, quando havia o Clube de Orlando, nós temos uma ligação muito grande com o Clube de Orlando, porque era um clube que era perto um do outro. E então Certo. nós marcámos no princípio do ano, falámos com o presidente, quem fosse o presidente da associação, e dissemos, as nossas festas vamos fazer nesses dias, para não fazer as festas acontecer no princípio, do primeiro ano, uma má comunicação. Fazíamos festas no nosso aniversário, no dia do aniversário do Orlando. Como o Orlando, nós íamos muito a Orlando e o Orlando vinha cá, fazíamos parte uns dos outros. Então, depois, passado o primeiro ano, a gente falou, havia uma comunicação. Exato. Como estávamos perto uns dos outros, a uma hora e meia de distância, para não fazermos as festas nos mesmos dias. Só que prejudicava a gente e prejudicava eles. Pois. Nós não podíamos ir lá e eles não podiam ir cá. E como nós, naquele tempo, éramos uma associação pequena, precisámos do apoio. E então havia essa comunicação. Hoje em dia, seria bom a gente comunicar mesmo com São Petersburgo, que, quer dizer, são 5 horas de caminho, é difícil uma pessoa ir a uma festa ou ir picar. Mas era sempre bom, eu acho, uma comunicação, o que se passa nas nossas associações e a gente aprender um pouco uns com os outros. Exatamente. Ao fim O e ao meu cabo, a gente pergunta era pode mesmo nesse aprender um pouco uns sentido. com os outros. O que eles fazem, o que a gente faz, o que é bom para eles, o que é bom para a gente. Quer dizer, trocar impressões que acho que seria importante. Olha, Eu acho que seria a muito minha importante. intenção da pergunta era mesmo essa. Tá? Porque estamos sempre a aprender, nos nossos negócios, na nossa vida familiar e particular, mas também no associativismo, não é? Uns têm umas ideias diferentes das nossas, podem não ser, nós podemos não concordar 100% com as ideias deles, eles também não com as nossas, mas esse intercâmbio seria bastante engraçado. Aliás, tivemos aqui uma interlocutora que até agradeceu ao Diniz Borges das dicas que lhe deu sobre isso, sobre a comunicação mais interligada entre as associações. E veja, por exemplo, quando vem um artista, como o António Moral disse, e eu sei que é assim, que cobra um cachê de 10, 15 mil dólares, se houver uma comunicação entre dois, três clubes portugueses onde ele possa atuar, ele com certeza já não leva 15 mil dólares ou 10 mil dólares para Palm Coast, é capaz de levar 7, ora aí já são 3 mil dólares menos. E com certeza ele era capaz de ficar agradecido, porque depois vai a St. Petersburg, onde leva outros 7, já são 7 e 7, 14. Portanto, essa comunicação tenho a certeza que era capaz de ser benéfica para todos. Temos agora um caso em março que vai acontecer isso. O Zé Mário vem cá outra vez. O Zé Mário vai vir a Sim, São Petersburgo, vai ir a West Palm Beach e depois vem a Palm Coast. Quer dizer, faz sexta, sábado e domingo. a ver, é isso mesmo, é isso que eu estava Torna-se a dizer. mais razoável para a gente trazer um artista com nome Pois, como José Amaro para vir cá atuar e para a comunidade portuguesa. exato, exatamente. Porque se vem diretamente para a gente é impossível. É impossível. Claro, tem que haver a partilha de. Também aqui mesmo na Califórnia, apesar das distâncias, muitas vezes só, mesmo as grandes festas, não é? É que podem trazer artistas em exclusivo, não é? Aquelas que conseguem, por exemplo, há aqui um festival que começou relativamente há pouco tempo, é chamado o Festival Português do Vale de São Joaquim, que, portanto, tem cerca de 15 a 20 mil pessoas. Portanto, aí podem, na realidade, pagar ao artista. Mas, e as festas, há duas, três festas religiosas que ainda conseguem uma presença de 14, 15. E há sempre no meio disto, há sempre aquele empresário que está Exato, envolvido, É que isso. participa, que não. patrocínios, etc. Não é? Exatamente. Pois. Mas a partilha de conhecimentos, a partilha até mesmo de, particularmente quando está, como disse, as comunidades que estão a uma hora e meia ou duas de distância, podem partilhar muito bem os artistas, mas também os conhecimentos, porque muitas vezes o que eu tenho aprendido quando temos tido algumas destas sessões é a questão de nós, às vezes há associações a fazerem coisas que
nós nem pensamos. Por exemplo, aqui no norte da Califórnia, houve uma associação que começou há relativamente pouco tempo, portanto, uma escola, digamos assim, mais um curso que uma escola, mas de culinária, ou seja, ensinaram a fazer pastéis de nata. Podiam ter, portanto, tinham espaço para 25 pessoas e venderam os espaços para 25 pessoas em menos de 24 horas. Portanto, às vezes há essas coisas assim, as novas gerações, pelo menos aqui, aqueles jovens casais que a gente falou há bocadinho, não é? Que estão muito ocupados, Ah, claro, claro. gostam de facto de aprender a culinária, gostam de ir a wine tastings, não é? De vinhos portugueses, e portanto, essas coisas estão a ter muito sucesso aqui, particularmente com a comunidade mais nova, porque eles querem esse tipo. Por vezes é difícil encontrar alguém que saiba fazer bons pastéis de nata, não é? É difícil. Elídio, acho que estamos na ponta final. Estamos no final, nós tínhamos dito 1 hora, e geralmente é sempre 1 hora, e quando temos assim um interlocutor como o António Amaral, a hora desaparece. António Amaral, as suas respostas aos nossos tópicos foram bastante informativas, o que, aliás, nem a mim nem ao Diniz nos surpreendeu. Uma vez mais, os nossos agradecimentos e os meus agradecimentos pessoais. E também quero aproveitar para agradecer a todos aqueles que nos acompanham desde o primeiro dia, nesta odisseia da língua portuguesa, e ao meu caro amigo Dinis Borges, aquele abraço sempre, boa noite e obrigado a todos. O prazer foi meu, obrigado pelo convite. Boa noite para todos. Muito obrigado, Sr. Amaral. Muito obrigado também pelo o seu trabalho filantrópico na sua associação, com quem aqui já conversámos. Parabéns pelo seu trabalho também no clube. Para todos, muito obrigado pela vossa atenção e até uma próxima oportunidade. Muito boa noite. Um Boa noite, prazer. boa noite, obrigado.